E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula. Relato de viagem. Ah, professor, nós vimos na aula passada. Como relato de viagem, pessoal, vocês viram, meus amigos, que é muito longo, é muito extenso. Então, é uma espécie de continuação, certo? Sempre que é a mesma coisa. Bom, relato de viagem, que é isso? São registro de situações reais que ocorreram com uma pessoa numa determinada viagem, certo? É basicamente isso. Relatos são acontecimentos que surgiram numa viagem, certo? E você conta, tá ok? É isso. Vamos dar uma olhada com mais clareza aqui, meus amigos. Relato de viagem. Vamos lá, vamos ler comigo? É um gênero textual em que a pessoa conta de forma objetiva, ou seja, de forma clara, sem rodeios, e evitando o máximo possível de demonstrar suas percepções mais pessoais, aquilo que observou em uma viagem. Ou seja, você vai relatar fielmente, certo? Esse tipo de texto possui os elementos da narração, com a diferença que o texto verbal, o tempo verbal está sempre no passado, visto que está se contando algo que já aconteceu. É muito importante que se caracterize o local e as situações vivenciadas, assim como o objetivo da viagem e o roteiro realizado. Então, pessoal, ele deixa bem claro que o relato de viagem, eles parecem muito com a narração, certo? A diferença básica é porque o relato de viagem, ele trabalha sempre com verbos no passado, certo? Sempre com verbo no passado. Deixa bem claro isso, certo? Vamos ver mais alguma coisinha aqui. Bom, objetivo. Qual é o objetivo? Relatar situações vividas durante uma viagem, expondo ainda sentimentos e sensações. Olha aí, pessoal. Relatar situações vividas. Você vai dizer o que você viu, certo? Na sua viagem. Você vai descrever. Você vai narrar e vai descrever. Porque vocês sabem que o relato de viagem, ele é narrativo e também ele é descritivo, certo? Expondo ainda sentimentos e sensações. E as características? Bom, quais são as características do relato de viagem? Vamos ver aqui. Primeiro, escrito no tempo passado, como nós vimos, né? Claro, tem que ser no tempo passado, uma coisa que já passou, não é? Não pode ser no presente nem no futuro, é no passado. Linguagem informal. Nós vimos, pessoal, que há dois tipos de linguagem, a formal e a informal. A formal, você trabalha com o uso das normas gramaticais, certo? A formal. Já a informal, ela é mais livre, sendo utilizado o quê? Em situações do dia a dia, situações do cotidiano, certo? E você pode utilizar gírias e coloquialismo, expressões, certo? Relato de situações reais que ocorreram com uma pessoa. Quando ele diz relato de situações reais, tem que ser, pessoal, relatos verdadeiros. Você não pode mentir, certo? Tem que ser reais, relatos reais, certo? Relatos reais. Não pode ser, você não pode inventar, certo? Emprego da primeira pessoa do discurso. Claro, se eu estou relatando, certo? É primeira pessoa, eu estou relatando, né, pessoal? Então, primeira pessoa do discurso, eu, certo? Marcadores de tempo. Garganta, velho, às vezes falha, pessoal. Marcadores de tempo. Os marcadores de tempo, pessoal, eles ajudam os alunos a identificar e compreender as ordens dos acontecimentos em uma história, certo? Por isso que tem o quê? São as horas, é o tempo, manhã, tarde, foi à noite, que horas? 6 da manhã, 4 da tarde. Esses são os marcadores de tempo, certo?
E, finalmente, narração e ou descrição. Como nós vimos, relato de viagem, ele pode ser não, ele é narrativo e também ele é descritivo. Se você está narrando uma coisa, você vai querer descrever aquela coisa, não é? Para a pessoa que está escutando, ela saiba mais ou menos como é, né? Então você vai narrar e também você vai descrever. Tá ok? Bom, pessoal, relato de viagem foi isso. Agora, dê uma olhada no livro de vocês, certo? Na página 140, nós paramos na página 139, não foi, pessoal? Na questão 4. Vocês façam a página 140, nós paramos na página 139, questão 4, foi. Vocês façam a página 140, a 141, 142, 143, 144. A 144, pessoal, é o quê? É um resumo do que é um relato de viagem. Agora, leiam a página 142. É um texto, certo? Mas leiam de verdade mesmo, pessoal. Depois desse texto, vocês vão responder uma, duas, três, 4 questões. Tá ok? Muito importante que leia o texto. É importante. Bom, pessoal, então a nossa videoaula chegou ao fim. Façam o exercício. Não esqueçam de fazer. Para, na hora, quando formos corrigir, vai ser só para tirar as dúvidas. Tá ok? No mais, valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima, meus amigos. Valeu mesmo, tá?